Vamos começar agora a revisão sobre conjuntos, dos conceitos básicos de conjuntos. O primeiro conceito básico que a gente vai revisar é o que é conjunto. O conjunto é a reunião de elementos ou de objetos, e quando a gente fala objetos, a gente pensa no sentido mais amplo. Letras, pessoas, números, é uma definição trivial. Quando a gente vai comparar elemento com conjunto, lembrando que os elementos são as partes que compõem o conjunto, a gente usa o símbolo pertence, que é esse Ezinho, ou não pertence, ok? Então, sempre que eu for comparar elemento com conjunto, eu uso pertence ou não pertence. A gente tem algumas representações para o conjunto, que são por enumeração, né? Vou colocar aqui 0, 1, 4, 9, 16 e por aí vai. Por propriedade é quando a gente tem a característica desse conjunto. Por exemplo, x pertence aos naturais, tal que x é um quadrado perfeito. É exatamente o conjunto que a gente escreveu anteriormente, só que a gente enumerou os elementos, e aqui embaixo não. E por diagrama, vamos supor que a gente chamou esse conjunto de Q. O nosso conjunto Q, ele vai ter 0, 1, 4, 9, 16, ok? A gente tem alguns conjuntos notáveis, que são conjuntos mais usados e que a gente tem que lembrar o que significam. Primeiro é o conjunto finito e infinito. O conjunto finito é aquele que tem uma quantidade finita de elementos, ou seja, eu consigo contar quantos elementos tem nesse conjunto, eu consigo dizer a cardinalidade, que é justamente essa contagem, e o conjunto infinito, que é aquele que a gente não consegue contar, justamente por ser infinito, como acontece com o conjunto Q aí de cima, ok? Conjunto unitário é aquele que tem um elemento só. Um exemplo de conjunto unitário é aquele conjunto que eu peço um número primo e par, só daria o 2. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elementos, beleza? Então poderia ser o conjunto dos números ímpares e vou mudar, o conjunto dos números pares e impares e primos maiores que 3. A gente não vai ter par e primo maior do que 3, então seria um conjunto vazio, ok? Conjunto universo. Lembra que quando a gente vai resolver uma equação, a gente tem um conjunto de referência, de onde a gente pode pegar a nossa resposta, a nossa solução. Então, o conjunto universo é esse conjunto referência. E o conjunto solução é formado pelos elementos que eu pego desse conjunto universo. Então, por exemplo, vou resolver uma equação, meu conjunto universo são os números naturais. Então eu resolvo e acho que dá 2. O universo, minha caixa de opções, é o conjunto dos naturais. O 2 está lá dentro? Sim. Então eu vou e pego o 2 como opção. Ok? Eu pego o 2 lá de dentro e eu formo o conjunto de solução. Lembra que a gente acabou de dizer que para comparar elemento com conjunto a gente usa pertence ou não pertence. Então vamos lá. 0. Ele está dentro desse conjunto, então ele pertence. 6, ele está dentro desse conjunto? Não. Então, não pertence. 5, ele está dentro do conjunto? Sim, pertence. 4 não está dentro do conjunto, então não pertence. Bem tranquilo, né? Subconjuntos. A é um subconjunto de B se todo elemento de A também é elemento de B. Então aqui eu tenho um exemplo do conjunto A, ó, 0, 2, 4, 6 e 8, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos os elementos de A estão aqui dentro, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Então eu posso dizer que o A é um subconjunto de B, ou seja, o A está contido, está dentro do B. Esse está contido, que eu acabei de dizer, ele é esse símbolo aqui, ó. E esse cortado é não está contido, ok? Eu posso dizer também o contrário, que B contém A, que é o contrário, né? Quando eu tomo como referência o contrário. Então lembra que quando eu vou comparar um subconjunto, né? Na verdade o subconjunto é um conjunto formado a partir de um maior. Quando eu vou comparar um subconjunto com um conjunto, eu não vou usar pertence ou não pertence, é está contido ou não está contido, ok?
Algumas observações sobre subconjuntos. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Então, sempre que eu tiver um subconjunto, lá dentro a gente tem o próprio conjunto. Então, todo conjunto é subconjunto de si próprio. Essa é uma observação importante que a gente tem que ter aí, ok? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, também é interessante. Então, todo conjunto tem como subconjunto vazio e ele mesmo. E em um conjunto finito, né, a quantidade de subconjuntos também é finita. Como que eu calculo a quantidade de subconjuntos de um conjunto finito? Eu pego o número de elementos e elevo 2 a esse número de elementos, ok? Então vamos lá. Por exemplo, subconjuntos de A. Eu quero saber quais são primeiro. Vamos pensar. Eu teria um formado só com 1, com 2, com 3, com 1 e com 2, com 1 e com 3, ok? Com 2 e com 3, vazio, sim? E ele mesmo. Então esses são os subconjuntos que a gente consegue de A. E como que eu calcularia essa quantidade? 2 elevado ao número de elementos, que são 3, 2 ao cubo, 8. Realmente a gente tem 8 subconjuntos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Agora é o contrário, se eu te dou a quantidade de subconjuntos e quero o número de elementos. Lembra que para calcular subconjuntos a gente faz 2 elevado a n, e n é o número de elementos. Eu sei que esse resultado deu 64. Para fazer essa comparação, eu preciso escrever 64 na forma de uma potência de 2, que fatorando, né, se você fizer a fatoração, você vai ver que dá 2 à sexta. Então, para ser igualzinho, o nosso n tem que ser 6. Então, o nosso conjunto teria 6 elementos, ok? Conjunto das partes. O conjunto das partes ele é formado pelos subconjuntos. Então, eu formo um novo conjunto com os subconjuntos que eu acharia de um conjunto qualquer. Então, aqui, por exemplo, conjunto A, o subconjunto seria o vazio, certo? Ele mesmo, o 1 e o 2. Vamos ver se daria certo. 2 elevado a 2 elementos, realmente seriam 4 subconjuntos. Estão aqui. E o conjunto das partes, ele é formado por esses subconjuntos. Então, é um conjunto formado de subconjuntos. Então, quero saber quantos elementos vai ter o conjunto das partes? Calculo o número de subconjuntos, ok? E aqui embaixo, para terminar, a gente vai revisar os conteúdos. O 1 é elemento, então ele pertence a A. O 4, dessa forma, ele está aparecendo aqui dentro, então ele é elemento, ele pertence a A. O 5, ele aparece dessa forma aqui dentro? Não, mas eu consigo formar um subconjunto de A só com 5. Então, 5, lembra que para comparar um subconjunto com um conjunto, eu uso contido ou não contido. Então, ele está contido. Foi? 1 e 2, eu consigo formar esse subconjunto a partir desse número aqui. Então, 1 e 2 está contido em A. E a mesma coisa o 5. O 5, ele está dessa forma aqui dentro, certo? Então, ele é elemento. Então, ele pertence a A. E aqui eu tenho dois conjuntos representados por propriedade, eles estão relacionados, né? A gente vai ver por quê. E eu quero que a gente enumere esses elementos. Primeiro que o x pertence aos naturais, e esses números estão entre 0 e 20. E lembra que não está menor ou igual, então não inclui o 0 nem o 20. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 19, ok? E observa que eu disse que agora o nosso x pertence a P, então ele pertence a esse conjunto, só que o x, desculpa, que não é P, é x, só que o nosso x ele é múltiplo de 2. Então, eu vou ter que pegar do conjunto P os múltiplos de 2. Quem seriam? 2, 4, 6, 8, 10, 12 até o 18. Ok? Então, essa é a revisão da parte de conceitos básicos de conjuntos. Aí a gente vai falar agora
no próximo vídeo sobre as operações com conjunto.